Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo de números decimais. Hoje vamos falar especificamente da potenciação de números decimais. A potenciação não diferencia de outras potenciações que a gente aprendeu, tá bom? O número decimal vai ser a mesma coisa, aquilo de elevar a 2, elevar a 3, né? Apenas fazer uma multiplicação várias vezes daquele mesmo valor, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui. Antes disso, preciso falar para vocês que esse é o nosso último conteúdo da terceira unidade, né? Teremos a nossa aula de sexta-feira, mas como uma revisão e com a correção de alguns exercícios que a gente vai passar aqui hoje, certo? Então, a gente vai revisar os conteúdos na sexta, mas de fato, hoje encerra o nosso conteúdo da terceira unidade. Aí, na próxima segunda, a gente faz nossa avaliação e encerramos de fato o nosso ano para quem conseguir atingir a média, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo de potência. Bem, isso aqui a gente já sabe. A gente sabe que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elevado a 3, isso é o quê? É 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? Até aqui nenhuma novidade, a gente já falou de potência, então isso aqui você já sabe, certo? Nos números decimais, vai acontecer a mesma coisa. Só que você pode pensar de duas formas. Então, o que você pode fazer? Podemos efetuar a potenciação de números na forma decimal de dois modos. Como assim? Quais são eles? Transformando os fatores iguais em frações decimais, certo? Vamos mostrar aqui nesse exemplo. Ou usando o algoritmo tradicional da multiplicação. Então, vamos observar aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho 0,1 elevado ao quadrado. Naturalmente, o que seria feito? 0,1 vezes 0,1. E aí você vai chegar no resultado de 0,01. A gente já sabe fazer a multiplicação de decimais, então a gente vai chegar nesse resultado de 0,01. Agora, existe a opção de você transformar esse número decimal em uma fração, certo? Então, 0,1 é a mesma coisa que um décimo, certo? Então, se está ao quadrado, vai ser o quê? Um décimo vezes um décimo, né? Um décimo vezes ele mesmo. E aí, a multiplicação de fração, normalmente, ela é mais fácil, que é o quê? 1 vezes 1 dá 1, e 10 vezes 10 dá 100. Ou seja, você tem 1 centésimo. E aí eu falei para vocês também que se você tem 1 sobre 100, esses dois zeros aqui embaixo quer dizer a quantidade de casas que você vai voltar com a vírgula. Então, se você tinha a vírgula aqui, então você volta 1, 2, então a vírgula vem aqui entre os zeros, digamos assim, né? Então, isso aqui é igual a 0,01. Perceba que a gente chegou no mesmo resultado. Então, vocês têm essas duas possibilidades, né, de realizar o cálculo da potenciação de números decimais. Professor, posso fazer por qualquer uma? Sim, o que você achar mais fácil. Se você conseguir transformar em fração, ótimo. Mas perceba que no final, ele deu o resultado. Começou com decimal e terminou com decimal. Mesmo que no meio ele tenha transformado em fração, a gente precisa demonstrar o resultado da mesma forma que a gente começou. Tá certo? O que você tem aqui agora? 2,3 elevado a 3. O que é 2,3 se a gente fosse transformar em fração? Uma casa, então 1 zero. Então vai ficar o quê? Risca a vírgula, vai ficar 23 sobre 10 multiplicado 3 vezes. Certo? Isso aqui vai dar 12.167 dividido por 1.000. Como você tem 3 zeros aqui, então você volta 1, 2, 3 casas. Então, na verdade, seu resultado é 12,167. Da mesma forma que você pode fazer 2,3 elevado ao cubo. Multiplicado 3 vezes, e você vai encontrar o mesmo resultado. Tá bom? Então, é bom que a gente mostre sempre duas possibilidades ou mais, né? Para que vocês possam escolher qual vocês acham mais fácil. Observação. Potências de expoente zero e base diferente de zero são iguais a 1. Isso aqui é uma regrinha da potência, né? Uma propriedade da potência que a gente já viu desde os números naturais. Então, como assim, professor? Qualquer número elevado a zero, certo? É igual a 1, como vocês estão vendo aqui. Então, você pode ter ali, seja um número natural, seja uma fração, seja um número decimal. Se for elevado a zero, o resultado vai ser 1. Ok? Potências de expoente 1 são iguais a bases. Sim, quando a gente falava lá, 4 elevado a 1, isso aqui dá quanto? Dá 4. 5 elevado a 1, isso aqui dá 5. Ou seja, sempre que seu expoente for 1, você vai ter como resultado a sua base. Da mesma forma com os números decimais. 18,951 elevado a 1. Qual é o resultado? Não precisa fazer nem conta. 18,951.
951. Então, bem tranquilo essa partezinha aqui também, né? E aí chegamos num detalhe aqui que é importante, que é o cálculo de porcentagem, né? Que muitas vezes no nosso dia a dia a gente ouve essa questão do desconto. 10% de desconto você pagando no dinheiro, por exemplo. Então a gente precisa saber como calcular esses 10%, né, em cima de algum valor. Bora ver isso aqui agora então. A escola ABC realizou em março de 2018 uma pesquisa sobre trabalho voluntário com 150 alunos. Esse número aqui vai ser importante para a gente calcular a porcentagem. Veja no gráfico a seguir como esses alunos responderam à pergunta formulada. Então você tem aqui, você seria voluntário em algum tipo de trabalho? 36% dos estudantes responderam que sim, mas não sei por onde começar. 26% dos estudantes responderam sim, mas não tenho tempo. Aí 8% disseram que não sei, e assim você interpreta o gráfico certinho aqui, tá certo? Mas se eu quiser saber quantos estudantes, por exemplo, né, representam aqui esses 36%, ou seja, quantos estudantes disseram sim, mas não sei por onde começar. É isso que a gente vai aprender a calcular agora. Das pessoas entrevistadas, quantos responderam que já são voluntárias? Observa só, aqui fala eu já sou voluntário, 24%. Eu quero saber agora quanto representa essa quantidade em termos de pessoas, né? Quantos entrevistados representam ali os 24%. Então, quando eu falo 24%, o próprio nome já fala 24% por 100. Então, a gente vai simplesmente substituir 24% por 24 por 100, ou 24 sobre 100. E aí, quanto é 24% de 150? Esse DI na matemática representa o quê? Uma multiplicação. Ou seja, quando eu falo porcentagem, eu estou falando 24 sobre 100 de algum valor. Então, de 150 vezes 150. E aí fica fácil, porque a gente sabe que quando vai realizar a multiplicação é o quê? O de cima com o de cima, né? Numerador com numerador. E aqui embaixo a gente sabe que tem 1, né? Então, denominador com denominador. Ou seja, eu vou ter um resultado aqui de 24 vezes 150 dividido por 100. Então, quando a gente fizer esse cálculo aqui, vai dar 3.600, 3.600 em cima, né? Dividido por 100. E aí, quando eu faço essa divisão, corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui, vai chegar no resultado 36, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, daqueles 150 alunos, 36 disseram que já eram voluntários. Ok? Então perceba que não é complexo, a gente ouve falar de porcentagem a todo momento e é basicamente uma fração, né, uma multiplicação entre frações. Com base no gráfico, podemos ainda obter outras informações. Então, se eu quiser saber quantas pessoas responderam não, pois não tenho interesse, se a gente for voltar no gráfico, a gente viu que foram 6% dessas pessoas. Certo? O que é 6%? É 6 sobre 100, né? De 150, ou seja, multiplicado por 150. E aí, quando você faz 6 vezes 150 e depois divide por 100, você chega no resultado aqui 9. Ou seja, 9 pessoas disseram que não tinham interesse. Da mesma forma que aquelas pessoas que responderam sim, mas não sei por onde começar, representavam naquela ocasião 36%, ou seja, 36% de 150. 36%, 36 sobre 100, que multiplica 150. E a gente vai chegar no resultado de 54 pessoas responderam sim, mas não sei por onde começar. Então não é difícil também, perceberam? Os números escritos na forma decimal também podem ser representados como porcentagem. Sim, aqueles valores que a gente encontra ali como vírgula, alguns casos a gente até já fez no começo aqui, né, da nossa aula, transformando aquele número decimal em uma porcentagem. Então, para isso, transformamos o número decimal em uma fração com denominador 100, certo? Por que 100? Porque a gente está falando porcentagem, ou seja, por 100. E é isso que a gente vai fazer aqui agora nesse exemplo. Você tem 0,544. Então, se eu quero transformar isso aqui em porcentagem, eu simplesmente vou multiplicar isso aqui por 100. Quando eu multiplico por 100, o que eu faço? São dois zeros, então, uma, duas casas. Então, passa a ser
essa vírgula aqui depois do 4, entre, né, os dois algarismos 4 aqui. Então, na verdade, eu tenho que 0,544 é a mesma coisa que 54,4%. Da mesma forma, se eu tenho aqui 00985, na verdade esse número aqui está incorreto, tá bom? Ele tem uma vírgula aqui, ó, o livro não trouxe, né? Aqui há mais um erro aqui do nosso livro digital. Então, na verdade, ele tem uma vírgula entre os zeros aqui. Se eu quero transformar isso aqui em porcentagem, eu vou, ó, como são dois zeros no 100, né? Então eu vou uma casa, duas casas. Então vai ficar o quê? 9,85%. Então, bem tranquilo também, não tem dificuldade. Vamos analisar aqui algumas situações que envolvem, então, essa questão da porcentagem. Mais algumas, né? Nas turmas de educação física de uma escola, há 100 alunos, dos quais 12 são meninos, certo? E aí a pergunta é, que porcentagem do total de alunos dessa turma 12 meninos representam? Então, a gente quer fazer o seguinte, esses 12 aqui, num total de 100 alunos, representam quantos por cento dessa turma? É isso que a gente vai fazer, ó. Essa questão aqui, ela vai se tornar fácil por quê? Porque se a gente fosse representar os números em fração, o que a gente teria? 12 meninos num total de 100. O que é fração? Aqui embaixo é o todo e aqui é parte do todo. Então, são 12 no total de 100. E isso aqui automaticamente já nos dá a porcentagem. Como vocês estão vendo, ó, 12 por 100. Ou seja, 12%, como vocês estão vendo aqui. Certo? Então, nesse caso, nessa situação aqui, os meninos representam 12% da turma. Por que ficou fácil? Porque a gente já estava falando de 100. Mas em alguns casos não vai ser tão simples assim. Não vai ter o 100 bonitinho lá para a gente fazer tão rápido, né? Então, bora analisar essa situação 2 aqui. Em uma eleição para escolher o representante de sala do sexto ano C, 40 alunos votaram nos candidatos Fabrício e Silva, conforme o quadro abaixo. Então, 40 alunos. Então, ó, Fabrício obteve aqui 28 votos e Silvia 12 votos, totalizando aqui 40 alunos, certo? Que porcentagem no total de votos do sexto ano C cada candidato recebeu? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a porcentagem aqui de votos de Fabrício e qual é a porcentagem de votos de Silvia. Se eu sei que Fabrício obteve aqui 28, né, num total de 40, então eu tenho 28 sobre 40, formando a fração, certo? Quando eu fizer esse cálculo aqui, ó, 28 dividido por 40, eu vou chegar no resultado 0,7. Se eu quero transformar isso aqui em porcentagem, eu vou multiplicar então por 100. Então 0,7 multiplicado por 100, ó, são duas casas, então você andou uma, você andou duas, aqui preenche por 0, então fica o quê? 70%. Da mesma forma que se a gente quiser calcular agora o total de Silvia, aqui fica fácil, né? Porque se você já tem 70%, consequentemente o restante é o quê? 30%, certo? Como ele não deu outra alternativa, digamos assim. Mas se a gente quisesse calcular, né, de forma manual, o que a gente iria fazer? 12 é o total de votos sobre um total de 40 alunos. Então, 12 sobre 40, quando você fizer essa divisão aqui, dá 0,3, certo? Multiplicando 0,3 por 100, eu tenho um total de 30%, como a gente já havia falado anteriormente. Então, meus amores, a aulinha de hoje é a aulinha rápida, porque de fato é o nosso último conteúdo, certo? Tem esses exercícios aqui, a questão 3 da página 250 e a questão 6 da página 253, certo? Esse exercício ele é para amanhã, na nossa aula de sexta-feira, como já havia falado para vocês, só que eu não vou colocar como uma obrigatoriedade de entrega. Eu não vou abrir nenhum espaço no ambiente para que vocês possam entregar essa atividade, tá bom? A gente vai utilizá-la para corrigir a aula de amanhã, então assim, aquele que puder fazer é bom porque já começa a treinar um pouquinho esse conteúdo que já vai ser para avaliação também, certo? Então façam, mas eu não vou cobrá-lo, digamos assim, eu não vou dar visto, digamos assim, como eu faço em toda videoaula ali no ambiente virtual, tá bom? Então vocês vão fazer para que a gente possa corrigi-lo amanhã na nossa live, ok? E aí na nossa live de amanhã também, a gente aproveita de fazer uma revisão de geral, né, para nossa avaliação na segunda-feira, tudo bem? Por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau, tchau.